Tá gravando. Feito. Então tá, galera. Nosso tema agora é trigger, é isso? Isso que eu falei, tá? Eu vou apagar isso aqui só pra gente entender um pouquinho o que eu quero dizer com o conceito de trigger. Então, galera, vamos então ao que interessa. Ó, triggers, certo? Só falta assim, ó, o inglês, gatilho, né? Do latim, é isso? Pessoal, triggers, de forma prática vocês entenderam o que são triggers. Triggers são procedimentos. A gente não aprendeu procedures já? Já, né? As triggers, elas são procedures, só que elas têm duas informações, ou melhor, uma informação importante. São procedimentos automatizados. Por quê? Procedure, o que a gente tem que fazer com procedure, galera? A gente tem que criar ela, isso, botar parâmetros. E se eu quiser usar, eu tenho que dar lá tamanho exec, tenho que chamar na minha aplicação, isso? A trigger não. A trigger é um procedimento que é disparado automaticamente quando eu executar alguma coisa. Aonde? Executar a manipulação de dados dentro da minha tabela, certo? E a trigger, galera, e aí vamos começar a entender qual é a lógica do treino. Ela é composta na hora da gente criar a sua sintaxe de alguns elementos que, de certa forma, são simples e ao mesmo tempo tem muita informação que envolve a minha trigger, tá? E o legal é que, assim, ó, na minha humilde opinião, a trigger, ela é o fechamento das regras de negócio de uma aplicação. A gente pode colocar muita validação de regra de negócio, entendeu? Dentro da trigger, de forma automatizada, sem que a gente precise programar isso lá no meu PHP, no meu Visual Studio, por exemplo. Entendeu? Eu adiciono tudo dentro do próprio banco, primeiro, porque é mais rápido, segundo, está na mesma transação, e a probabilidade da erro, pessoal, uma trigger bem feita é muito pequena. Entendeu? Então eu vou dizer, pessoal, é muito mais, a performance é muito maior. Você está entendendo? Como é que ela funciona de forma prática a parada trigger? Bom, uma trigger, ela vai ter lá o nosso create or replace, e eu vou chamar ela de minha... Opa, faltou o jeito. Minha trigger, tá? E depois vai o nome da minha trigger. Bom, nome da minha trigger. A trigger, o nome dela, ela geralmente tem relação direta com a minha tabela. Vou fazer um exemplo aqui. Vou imaginar que eu tenho aqui uma tabela. Eu vou criar aqui uma tabela de produto, só para a gente ilustrar aqui, ó. PK, código de produto. Vou fazer um teste aqui, ó. Nome do meu produto. E vou chamar aqui de estoque do meu produto. Pode ser assim, pode. Vou deixar isso aqui como tabela, tá? E aqui eu vou ter os seguintes informações. Vamos dizer, deixa eu botar mais um pouquinho embaixo, mais uma linha aqui. O produto aqui é o produto de código 26, 27, 28, 29, 30. Produto X, Y, Z, W e produto A. Estoque 20, 22, 27, 4 e 60. Isso aqui tudo, só para lembrar, é a minha tabela de produto. Só para... Vamos fazer uma outra coisinha aqui que eu vou usar depois. Vamos supor que essa tabela aqui tem uma breve relação aqui com FK, código de categoria. E a categoria aqui é a categoria 11211. E aqui eu tenho também a minha tabela de categoria, onde eu tenho lá PK, código de categoria, nome de categoria. Só para a gente ilustrar aqui, para vocês entenderem o que é a parada que eu quero dizer para vocês, tá? Aqui eu tenho de categoria 1, 2 e 3, categoria XX, YY e ZZ. Joia? Joia? Eu tenho aqui uma informação com duas tabelas, é isso? E aqui eu tenho uma tabela de produto, de boa. A trigger, como eu falei para vocês, ela é disparada automaticamente e eu tenho que definir em que tabela que ela é disparada nas ações. Só para retomar, de insert, update ou ações de delete. Fechou? Fechou? Não? Sim, talvez.
assim, talvez. Então, me olhando com uma carinha assim, não. Fechou? Tá. Certo? Eu vou criar uma trigger relacionada à tabela de produto. O nome da minha trigger, aqui, eu vou começar a fazer o seguinte, ó, é TB produto, mas eu vou botar um underline que eu vou continuar o nome da minha trigger, eu não vou concluir ainda, tá? Porque existe uma, que a gente chama de boas práticas na hora de criar uma trigger. Não precisa ser sempre assim, o nome da trigger dá o nome que a gente quiser, tá? Eu tenho que ter produto e não concluir ainda. Depois da gente definir o nome da minha trigger, eu tenho que dizer que eu quero executar um momento. Galera, o que seria o momento? O momento aqui, ele pode ser, deixa eu baixar aqui a minha lista aqui, ó. Antes ou depois de executar um desses comandos aqui, ou quando a gente está tratando de uma view. Tá? View eu já vou explicar, de repente vocês não retomam, a gente dá uma conversada sobre ela, mas eu vou primeiro esse antes e depois aqui, desses comandinhos aqui dentro, tá? O que seria antes e depois? Vamos supor que a gente queira executar essa linha de comando aqui, ó. Eu quero executar aqui update tb produto set estoque recebe estoque -1, fechou? -1, aonde o meu PK, código de produto, ele é menor ou igual a 28. Concorda essa linha de comando aqui? Sim? Bom, então a gente vai entender o seguinte, que os registros que serão afetados aqui nessa minha operação seria esse. Todo mundo concorda? E aqui eu vou trocar os elementos de 19, 21 e aqui vai ficar 26. Todo mundo concorda comigo? Beleza? Tá bom. Deixa eu só trocar isso aqui com um número menor para não ficar tão... meu exemplo depois aqui funcionar. Tá? Fechou? Estoque. Quando eu estou comentando do momento, o antes e depois, é que assim, ó, eu posso definir, vamos supor que eu quero executar antes do update ser rodado, do update alterar a base de dados, é tipo assim, ó, quando ele chegar aqui, eu vou trocar de 20 para 19, fechou? Antes de ele trocar de 20 e 19, eu vou executar alguma coisa. E quando eu estou falando de executar, gente, é que aqui vai ter begin, aqui vai ter end, e aqui eu executo o que eu quiser. O comando que eu quiser aqui dentro. Tudo bem? Tudo bem? Vamos supor, só para ilustrar aqui, para não ficar tão repetitivo, que aqui eu tinha, por exemplo, uma outra coluna aqui chamada de teste. Então, é uma coluna com qualquer elemento, tudo bem? Dentro dessa coluna de teste aqui eu tenho lá, sei lá, 60, 62 e 80, tá? 80, tudo bem? E o que eu quero executar é o seguinte, ó, update, tb categoria, set, teste, é isso, né? Recebe teste mais 1. Tudo bem? Eu estou fazendo uma coisa maluca aqui, quer dizer o seguinte, ó, quando eu executar antes de ele trocar de 20 para 19, o que ele vai fazer? Ele vai executar aquela outra linha de comando. E vem aqui e altera esses elementos aqui. Estão entendendo? Antes de ele trocar esse elemento aqui. Está entendendo o que é o antes? E o que é o depois, no caso do after aqui? Depois de ele trocar de 19, de 20 para 19, depois de ele fazer isso, aí ele dispararia a minha trigger e alteraria esses elementos aqui. Tá, mas parece uma coisa bem boa. Por que eu teria antes e por que eu teria depois? Vocês já vão entender o quê. Mas está claro em que momento que isso vai acontecer? O antes e o depois? Entenderam o que eu quero dizer? Sim ou não? Sim ou não? Então aqui eu posso definir, por exemplo, eu vou definir aqui que seria before, tá? Mas, deixa eu botar de outra cor. Mas poderia ser after sem problema nenhum. No meu exemplo aqui, então aqui, ou eu defino para before ou after, tudo bem? Sim ou não? Sim? Tá. E o que seria esse momento aqui, gente? Que
também outro caso, tá? Esse momento, diferente do antes e depois, é no caso quando a gente tem uma view. Você sabe o que é uma view? Uma view é um negócio muito legal, para quem não sabe, tá? Uma view é uma visão de dados, pronto, tradução literal, tá? Vou dar um exemplo. Aqui no exemplo que eu vou colocar até que é muito simples, mas vou imaginar assim, um exemplo mais complexo, tá? Não tem aqueles diagramas, vamos pensar de produto. Meu produto tem categoria, que tem subcategoria, que tem fornecedor, que tem fabricante, que tem um monte de atributos, de tabelas relacionadas a elas. E às vezes o professor lá de banco de dados mandava tu fazer um monte de join para fazer uma resposta única, e tu misturava lá 10 tabelas, uma só, o tempo todo, né? E de vez em quando pedia de novo, lá estava tu de novo misturando as 10 tabelas. Lá estava tu misturando as 10 tabelas o tempo todo, certo? Uma alternativa a não precisar fazer isso seria criar uma visão de dados, já com essas tabelas compartilhadas, e a partir dali, gente, a gente faz consulta a essa visão de dados. E a view é utilizada muito em critérios de segurança, principalmente. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente faça assim, ó, esse select aqui, ó, select produto.nome de produto, categoria.nome de categoria, from tb produto, p, inner join, tb categoria C, aonde categoria.pk código de categoria é igual a produto.fk código de categoria. Vocês concordam que ele vai gerar uma lista assim, em tela, olhando lá, nome do produto, nome de categoria, fechou? Aí ele vai imprimir para mim 1, 2, 3, 4, 5, é isso, né? Quais são os produtos da sequência ubicante aí para mim? X, Y, Z, W e A, isso? E a categoria deles qual é mesmo? XX, XX, YY,